Olá, eu sou Nick Buzian, dona da Produtoras, e essa aqui é minha irmã. Lívia Muller, do Ateliê Freia Joias. E nós estamos no nosso manifesto, hashtag Eu Vou Gritar! E hoje com a gente o Dr. Arthur Castaldelli, psicólogo, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor cada história que é nos contada. Como todo mundo sabe, eu sou produtora de casting especializada em histórias reais, e a minha irmã, ela é designer de joias, e a gente tem muito contato com pessoas, né, reais, e que acabam contando suas histórias para nós, em virtude do grande número de assédios que a gente vem recebendo, de histórias. A gente resolveu levantar essa bandeira. Então, assim, ative seu sininho, dê like no nosso vídeo. É muito importante a nossa bandeira. Pode ser que você não tenha passado por isso, mas tá cheio de gente que passou. E às vezes você pode ter passado por isso, mas você Nem percebeu. Exato. Que é o que a gente tem encontrado. Talvez por causa da nossa criação e da forma que o Brasil, das colonizações que foram feitas, a criação aqui, as pessoas acham que são obrigadas a aguentar determinadas coisas. Então a gente, é normal, a pessoa passa anos, entendeu? No trabalho, na família, num relacionamento, e está sendo assediada, e está sendo acuada, e várias vezes acaba até em agressividade. Então pode ser que vocês não acham importante, mas é muito importante que vocês compartilhem, que vocês, com seus amigos, porque alguém pode estar passando por isso e vai se identificar, não é? E hoje, como que nós estamos? Hoje é a história do Manuel. Opa, eu já sei essa história. Vamos lá, o doutor vai ajudar a gente a identificar o que aconteceu com o Manuel e como ele poderia, de repente, ter agido diferente. Manuel, ele trabalhava anteriormente com bebidas finas no mercado de luxo. A vida vai mudando, ele saiu desse emprego, ele tentou vários outros. Por fim, ele achou adequado estudar na parte de segurança. Ele se formou em segurança, começou a trabalhar num lugar, né? Arranjou esse emprego. Nesse lugar era tipo um galpão, e então ele fazia segurança e ele também fazia recebimento de mercadoria. E ele assinava o que era recebido, o horário que era recebido. Nesse emprego, no início, estava tudo muito bom, muito bem, o chefe estava super, gostando dele, estava uma relação boa. Sim, ele fala que ele era simpático. Era simpático, inclusive muito bom. Só que isso começou a mudar um pouco, porque ele percebeu que ele era mais requisitado do que os outros, ele acabava ficando mais tempo do que os outros. Ele começou a sentir, basicamente, uns abusos, assim, e isso foi andando. Mas aí começou a acontecer uma coisa um pouco mais complicada. Ele recebia as mercadorias e tinha que assinar, certo? Acontece que isso começou a ficar conturbado, e o chefe de Manuel colocava isso para ele assinar rapidamente, ele não conseguia ver o que ele estava recebendo, ele não tinha esse controle, ele não conseguia, por causa do contexto. Ele apenas assinava. Então começou a ficar muito complicado. E aconteceu aquele episódio. Aconteceu um problema. Ele teve, assim, alguma coisa faltou, alguma contagem, porque ele também não sabe, porque ele não sabia o que recebia, né? E aí o que aconteceu? Ele levou uma chamada lá de cima, e logo na primeira vez que aconteceu alguma coisa, o próprio chefe dele falou: deve ser um problema lá do entradas e saídas. Portanto, ele se tocou que ele não sabia o que ele estava fazendo, ele estava fazendo alguma coisa que não era muito correta, e ele ia ser culpado por isso. E já começou a questionar o chefe, tipo assim, mas o que é que vocês vêm à noite? Sempre à noite, tá? Vem aqui à noite. E aí o chefe começou a dar uma barrada nele e falou pra ele a frase assim: olha, eu acho que você não deveria muito se intrometer nesse assunto. Você tem uma certa idade, né? Você pode ser que não arruma um emprego em outro lugar, você já tá trabalhando aqui. E, vamos lá, irmã, continua. O Manuel tinha 48 anos na época, né? E isso, as pessoas começaram, o chefe começou a ameaçar. Ele falou: você sabe, né? Quem é mandado embora assim primeiro é quem tem mais idade. No caso, o Manuel é que tinha mais idade. E ele começou a ficar acuado e simplesmente dando as assinaturas ali. Mas ele começou a questionar. Ele ficou nervoso, falou: meu Deus, mas afinal de contas, o que eu tô recebendo? A quantidade das coisas que eu tô recebendo? Isso já deixou ele nervoso. Soma o fato do bullying, né? Porque começou
Depois Pelo disso. fato da idade, começaram a falar, ele não lembra de nada, ele nem sabe o que tá fazendo, porque tem Alzheimer, e os próprios colegas, ele não encontrava apoio lá. Bem pelo contrário, as pessoas ficavam... Recorrente, toda hora, tá? Toda hora em cima dele com essa história. Ele falava que era um tom meio de brincadeira, sabe assim? Tipo assim, o Manuel não lembra, ele é Alzheimer, ele Matusalém, ele não sei o que lá. E isso foi, né, porque era uma maneira de brincar, mas é como ele falava, eu tava ficando cada vez mais nervoso, porque eu não sabia o que entrava. E demorou um tempão para entrar nesse trabalho. Era um trabalho, vamos dizer, um pouco inferior ao trabalho que ele fazia. Ele tinha que pagar a faculdade dos filhos, não podia perder o trabalho. Manuel tinha 3 filhos. Acho que a gente tinha falado. Sim, 3 filhos. Então você imagina, doutor, assim, o nervoso dele, né? Aí no fim. E culminou e foi piorando, né? De maneira que esse nervoso, não sei o que eu tô recebendo, não consigo fazer meu trabalho, porque o chefe continuava interferindo dessa maneira, a ele não ter consciência. E os colegas, né, com esse bullying. Ele acabou tendo um ataque, gente. Ele achou que fosse ataque do coração. Quando ele chegou no hospital, verificaram que, olha, não é o seu coração, você está tendo ataque de ansiedade, é algo emocional, não é seu coração, não é, digamos assim, né, o que você achava que era. Por fim, isso não melhorou até o ponto dele pedir as contas. Pediu as contas. Ele pediu as contas e... Olha só, né? E se sentindo mal, porque imagina como a psique dessa pessoa não fica por se achar velha e incapaz e absolutamente nada a ver, né? E talvez encobrindo uma coisa ilegal, errada, que ele não sabia e que ele não tinha nem coragem de, né? O cara cortando as informações e ele nem... Porque assim, quanto mais ele se aprofundasse naquilo, concorda que ele ia perder o emprego ou ele ia arrumar uma briga, né? Com esse chefe. E não era o que o chefe queria. Então, essa história de brincar com ele, falar que ele é Alzheimer, é uma maneira fofinha de, tipo, tirar ele das perguntas, né? E o que ela falou, teve o ataque porque ele falava assim, eu ia já trabalhar nervoso. Porque quando eu vi eles vindo com coisas para entregar e sair, ou saindo coisas, eu falava, você é cúmplice. Esse foi o pânico. Não sei se eu tô cometendo um crime, nem sei. Vai que é um corpo, né? Estamos brincando com o Manuel e falando, vai que você tá, né? Uns pedaços de corpo. Ele falava, vai, sei lá, né? Como é que você ajuda essa pessoa? O Manuel, ele tem outro emprego agora, tá trabalhando em outro lugar, faz terapia, por isso. E como que você poderia, né, dar uma ajudada para as pessoas identificarem, nesse caso do Manuel, doutor? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur, sou psicólogo. Primeiramente é um prazer estar aqui, né, tendo essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais do meu trabalho com relação às histórias que as meninas estão falando, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vai ser muito útil, a gente precisa muito da sua ajuda. Essa história do Manuel, como vocês contam, demonstra que ele, como trabalha, né, nesse mercado de luxo, né, que demonstra o quanto ele se inspira no trabalho, o quanto ele se dedica neste trabalho, e demonstra muito mais o fato do que ele está sofrendo dentro deste trabalho. Então ele sofre um assédio moral. Então o assédio moral está em que ponto? Na hora que ele é chamado de mais velho, onde você... Como que você... O assédio moral demonstra a partir do momento que o chefe dele pede para ele começar a fazer trabalhos que não é da alçada dele, e aonde demonstra-se também este assédio quando ele começa a ser rechaçado, quando ele começa a sofrer bullying, né? Então ele começa a ser chamado de velho, Matusalém, Alzheimer, né? E você disse essa parte de que ele antes trabalhava numa área, né, num nicho de bebida de luxo, bebida fina, e depois ele também teve essa mudança, né? Sim, a mudança de ramo, digamos ramo que é uma trabalho. outra maneira de lidar com as coisas, né? Que também acaba alterando isso, né? Imagino. O que demonstra é que o Manuel também, além de sofrer, né, este assédio moral dentro da empresa, ele demonstra ter tido também uma crise de ansiedade. Né? Então ele teve crises de ansiedade com relação no trabalho.
Então, quando ele ia para o trabalho, ele não sabia o que esperar, como o chefe ia tratar, como que a empresa ia recebê-lo, como que os amigos dele do trabalho, dos seus pares, né, iriam tratá-lo. Então, ele começa a ficar um pouco mais ansioso. Então, isso começa a dar essa crise ansiosa, como você havia falado, e ele é levado, né, para o hospital. Sim, numa crise que ele acha que estava tendo uma crise cardíaca, né, um ataque cardíaco, né, desculpe. E na verdade não, na verdade ele estava tendo uma crise de ansiedade. Como ele faz terapia, provavelmente pode ser também que ele possa vir a ter uma síndrome do pânico, né? Então mais profundo do que uma crise só de ansiedade. Porque é como ele trabalha, quanto de evento que ele faz dentro dessa empresa, do que ele é atacado, né, por este chefe, por esses colegas de trabalho. Então ele está sempre pensando como vou lidar com essa situação, certo. Como vou lidar com esse problema, né, que é ele uma tem que assinar ansiedade um sem documento. fim. Exato, e isso pode desencadear, sim, uma síndrome do pânico também, porque ele começa a ter essa fobia, ele começa a ter esse pânico do estar no local de trabalho. Uma dúvida que eu tive, porque isso eu já ouvi antes também, de pessoas terem, acharem que estão tendo um ataque do coração, e na verdade era algo de fundo emocional, chega no hospital e não é. Você tem alguma características pra gente entender o que é o quê? A pessoa tá sofrendo lá, tá tendo essa formigamento, crise, uma coisa né? física. Pra entender o que é o quê, pelo menos pra entender como saber proceder, diferenciar, né? A crise de ansiedade, a pessoa começa a desenvolver através de formigamentos nas pontas dos dedos, então vai descendo pela mão, geralmente vem até no máximo no meio do antebraço, mas não é dos uma braços todos. paralisia, Não é uma paralisia, é um formigamento. Você sente ainda Você a mão. sente a mão, mas a mão toda formigando. Na ansiedade, Na ansiedade. Gente, tá? Aí a pessoa começa a ter a crise fóbica, né? Ou, no caso, a crise de ansiedade, ela começa a ter a respiração à falta de, né? Então ela acha que está perdendo o ar. Então ela fica com aquela respiração tipo cachorrinho, né? Curtinha, né? Fica respirando curto e tentando puxar o ar, porque ela acha que está faltando ar para si. Entendi. Além disso, ela tem a sensação de que o coração está sendo esmagado. Né? Então parece que alguém pegou o coração e apertou dessa forma no peito. e dá uma pressão muito grande dentro do peito. Será que é por isso que as pessoas confundem? Confundem acham que como se fosse Porque... um ataque cardíaco também. E olha que coisa, né, gente? O abuso mental vai pro físico, você sente dor física, vai não é somatizando. brincadeira o negócio. Por isso que fala tortura psicológica. Exato. É. Além disso, pois não. Sim, não. Eu só ia pode falar, eu ia perguntar o seguinte, o Manuel, ele tava meio que fazendo vista grossa para alguma coisa que o chefe dele tava encobrindo. O que ele deveria ter feito? Porque ele aguentou aquilo até um limite, prejudicou-se porque ele foi embora da empresa. O que você aconselha um cara que tá passando uma pressão dessa? Ele deve falar, ele deveria ter ido mais lá em cima e falado, olha, eu tô assinando coisa, ele não deveria, ele deveria ter, porque ele demorou um tempo para procurar um psicólogo. Ele só foi procurar realmente depois que ele saiu da empresa, tá? Não foi antes, porque até ele identificar o que estava acontecendo. É um turbilhão, né? Daí o pico da crise, daí quando estourou tudo é fogo, mas a gente não procura antes, né? Geralmente a gente deixa o negócio estourar. Psicológica, o que você aconselha uma pessoa que tá entrando nesse processo de pânico, tipo, caramba, esse ambiente tá me fazendo mal. Se tá tendo esse ataque, que no caso não é do coração, a crise de ansiedade, nesse caso. O que você aconselha para as pessoas, sei lá, não sei, se identificar, quando ir mais vezes na empresa, falar, toda vez que eu tô vindo aqui, eu tô ficando desse jeito. Sei lá, não sei, o que você podia ajudar a gente, as pessoas a identificarem? Primeiro ela tem que se identificar com relação à crise da qual ela está tendo. Então, se é uma crise de ansiedade, as mãos estão formigando, né? O porquê que está tendo aquilo, né? Então, o ar não está entrando, o coração parece que alguém está apertando, o pescoço parece que tem uma bola aqui, né? Que você engoliu alguma coisa e não desce, fica uma bola aqui. Ou então, parece que alguém pegou o pescoço e apertou o seu pescoço, então é onde dá aquela crise da falta de ar. Então, quando você identifica isto em você,
Então você está tendo sim este ataque ou de pânico, né, dependendo de como for, ou uma crise de ansiedade. Se esta crise de ansiedade é perceber da onde ela vem. Muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar o início da crise de ansiedade. A mão começa a formigar, você não percebe. Você só vai perceber que está com a crise de ansiedade quando você já está na crise, que daí você chora, você parece estar tendo um ataque cardíaco, né? Então você começar a identificar o ponto da onde está vindo isso é importante. Além do que, o Manuel, ele se omitiu muito, então ele guardou para si muito das coisas que estavam ocorrendo com ele, então aonde dá a entender que ele poderia falar, né? Mas como falar? É ele chegar e dizer, não estou gostando de tais brincadeiras. Porque brincadeira é uma coisa, o limite da brincadeira é outra, né? Então, o seu limite termina onde o meu começa, né? Então, se o outro, ele vai me chamar de Matusalém, de velho, de Alzheimer, né? De Gagá, então, assim, eu não estou gostando dessa brincadeira, eu tenho que deixar claro para aquelas pessoas que não gostam dessa brincadeira. É uma questão de se posicionar. Ao perceber que aquilo te machuca, você se posiciona. Sim. Legal. Mas aí tem uma outra questão. Se a pessoa não perceber... Porque às vezes a pessoa fala, é tão normal, eu tô aqui pra sofrer mesmo. Porque parece ridículo quando eu falo assim, mas a gente vem muitas vezes em situações que acho que é normal sofrer, que é normal ser saco de pancada. Isso é mais um refinamento. Como que a pessoa chega nesse ponto pra falar, gente, não precisa sofrer assim, não, assim, ou pelo menos vamos diminuir isso. Então, quando ela toma essa atitude, quando ela começa a perceber que ela não consegue mais estar naquele ambiente ou com aquelas pessoas ou naquele local. Então, aquele local começa a adoecer essa pessoa e a pessoa começa a se sentir mal quando chega. Ela não tem vontade de ir para aquele local. Então, se a pessoa já está começando a identificar isso, então tem algum problema aqui. Qual o problema que está tendo? É o problema com relação ao meu trabalho, aos meus chefes, aos meus superiores, aos meus pares, né? Aos meus liderados, ou é o quê? Então, se você começa a identificar isso, eu consigo falar, eu consigo expor. Se eu não consigo expor, né, que foi no caso do Manuel, em si, ele acaba saindo da empresa, porque ele não aguenta o suporte. Mas e se ele parar e não vir nada disso? Ele falar assim, eu sou culpado, eu sou um lixo. Então, aí se ele começa porque daí ele vai rumo a um colapso. E assim, é complicado, né? Ele acaba adoecendo. Então essa pessoa acaba se afastando do trabalho. Às vezes é horrível, mas às vezes chega nesse pico pra começar a reverter. Mas ele não ia fazer isso, ele tava com medo de perder o emprego, que já tinha demorado. Então essa brincadeira de chamar de Matusalém tava indo além, combinou, tava indo além de que só incomodando. Ele estava acreditando, realmente. Culpado. Eu sou culpado, eu sou mais velho, eles vão me tirar daqui, e aí, como é que eu faço? E tem um outro ponto nesta história, porque ele é casado, tem 3 filhos, né? E ele entra num desespero, pelo que demonstra na história que vocês contaram, de que eu não valho para nada, o que eu vou fazer, então eu sou um inútil, eu não presto para nada mesmo, só que eu tenho que levar o dinheiro para minha família, eu tenho que levar o sustento para minha casa, como faço isso? Então eu começo a aceitar, então eu aceito, eu aguento o que as pessoas me pisem, né, me humilhem, acabem comigo, me diminuam perante aos outros, então eu me calo, só que quando eu me calo eu adoeço, esse que é o problema. Grita. Exatamente. É uma coisa muito simples, gente. Tá te machucando, tão te pisando. Não é pra aguentar, não é normal aguentar, né, doutor? Assim, Fale. Não é normal. Procure ajuda, né? Ajuda a família. Isso é muito importante. Procure ajuda. Ajuda psicológica, terapêutica. Isso é muito importante, porque você não vai ser julgado pelo um terapeuta. Um psicólogo não vai te julgar. O papel do psicólogo é acolher, não julgar. Então, se você está com algum problema, por mais que você fale com o irmão, com o pai, mãe, tudo, aquela pessoa tem uma linha, um viés de julgamento. Então, se você procura um psicólogo, aquela pessoa não vai te julgar, porque ela está fora da sua vida em si. Então, é uma pessoa de fora vendo o seu problema para poder te ajudar. Bom, só para finalizar aqui, você tem casos desse que é muito difícil provar, né?
que você está passando por isso. Então o Manuel acabou se desligando da empresa, acabou contando essa história pra gente, né? Porque no nosso decorrer do trabalho eu acabei conhecendo o Manuel e sentiu a vontade, e o nome dele não é Manuel, gostaria de deixar bem claro, fictício, tá? Né? Nenhum nome e nenhum nome de empresa é colocado aqui, tá bom? Ele saiu da empresa, né? Com todos esses traumas e problemas e para desenvolver na casa dele. As pessoas levam mais além, as pessoas sofrem, né? E vão, por exemplo, buscar uma ajuda e ficam anos ali, onde isso foi provocado por essa situação, mas por N coisas. A maioria das pessoas vão até os fatos finais, andam um processo, pedem indenização, ou normalmente eles vão, no máximo, ficam sendo tratados por um profissional? Eu acho que é muito raro, pelo que eu tenho de atendimento clínico, né, de experiência clínica, são pouquíssimos os casos do qual eu tenho, né, que eu tive já, que deu continuidade sim no processo, que processou a empresa, processou o chefe, processou tudo. De todos, tenho 2 casos apenas. Então, a maioria não. A maioria sai da empresa e é como se nada aconteceu, não vou procurar meus direitos, né? Não quero fazer, levar à frente, porque isso dói a pessoa também, né? Isso machuca a pessoa, lembrar da história de novo, quanto foi humilhado, quanto foi, né, rechaçado dentro desta empresa da qual ele trabalha. Então, o que eles fazem, a maioria das pessoas, é esquecer. Eu tive um problema, mas naquela empresa não entro mais, não indico para ninguém, mas é a vida que segue para essas pessoas, que a maioria pensa assim, não processa. Eu também tenho uma questão, porque de fato, ficar remoendo isso, você, é como varrer a casa, a poeira sobe, então você Sim. tem que lidar com aquele turbilhão. É saudável para a pessoa, por exemplo, enfrentar um processo, ou às vezes não é recomendável? O que o senhor diria? Depende do caso? Depende do caso e depende do que é saudável para essa pessoa. Se essa pessoa está fazendo sim uma psicoterapia, né, está em tratamento psicoterápico, tudo, então ela tem um embasamento, ela tem um suporte atrás. Ela está segura, né? Ela está numa base segura para poder reagir. Então a melhor opção seria, se sentiu atacado, procura alguém que possa te acolher adequadamente. Ajuda, né? Para você reagir, inclusive. Ajuda, né, de um advogado também para poder entender as leis. A gente trouxe aqui o Dr. Dimitris também, que foi ótimo, explicou bastante. E eu acho importante, porque aí ele fica 5 anos se cuidando e gastando dinheiro, que é um profissional, tem que pagar, é óbvio. E quando na verdade, né, ele poderia ter falado, bom, eu tô passando por isso por causa disso. Porque o doutor advogado, todos os advogados que vieram aqui, deixaram claro que se você tá tendo que precisar de uma ajuda devido ao que ocorreu, você tem que ser ressarcido por isso. Não é, né? Então, assim, ele falou que é bem difícil, mas tem como pegar informações, entendeu? Como juntar dados hoje, WhatsApp, provas e amigos. E o doutor Arthur tá dizendo assim, não muito conversar com as pessoas de trabalho, a não ser que você precise de uma testemunha, né? Porque as pessoas também estão envolvidas nessa situação. Também, só que você pode também, vou processar essa empresa pelo fato do que ela fez comigo, né? Então, você está em atendimento, tratamento psicológico, o psicólogo vai fazer um laudo para você, uma declaração informando, né, o quanto essa pessoa ficou adoecida, o quanto essa pessoa veio com problemas, adoeceu. Então, a pessoa faz esse laudo, é juntado, né, no meio das atas deles, né, do processo em si, e leva. Aí depende do caso, alguns pacientes têm que passar com um psiquiatra, porque daí entra com medicação, não só com psicólogo, aí faz o atendimento, né, o tratamento com o psicólogo junto do psiquiatra, porque aí a pessoa pode desenvolver algum outro tipo de problema da saúde mental, né? Então não dá para se saber. Nessa história que vocês contam, dá para entender que o Manuel hoje faz terapia, né? Isso é muito bom para ele, então ele soube lidar bem com essa situação. Agora, se ele toma alguma medicação ou não dá para se saber. Não. Mas, dependendo de quanto ele foi, né, passado com essa pessoa, né, com esses problemas que ele teve na empresa, então é necessário sim uma ajuda.
Só que ele tem que pedir ajuda. Não basta eu ter o problema e não contar pra ninguém, porque as pessoas da minha volta não vai saber que eu tenho um problema. Exatamente. Então eu tenho que contar. Você tem que expressar, Exato. tem que reagir, gente. Não dá pra ficar Exatamente. quietinho aguentando nada. Bom, gente, hoje foi a história do Manuel. Eu gostaria que todos vocês seguissem, se inscrevam no nosso canal, hashtag Eu Vou Gritar. Venham, sabe, nosso link tá na nossa Instagram, no meu, Enique Buzian, e no da Lívia, que é Freia Joias, tá? No final vai ter aqui todos os contatos do doutor Arthur, para que vocês queiram se consultar com ele, queiram entrar em contato com ele. E o que eu queria dizer é assim, gente, vamos gritar, vamos contar essas histórias. Vocês estão vendo como as pessoas são prejudicadas, acabam com a vida dele, porque o psicológico acaba com a sua vida. Se você não estiver bem, nada funciona, né? E tenham coragem de reagir, sabe? Pra quê? Pra que a gente possa eliminar esse tipo de pessoa como o chefe do Manuel, que, fez ele se sentir péssimo porque lá tinha as suas coisas escondidas, mas principalmente ele usou o ageísmo. Sim, preconceitos não são aceitos, né? Nada disso, gente. Que é tá certo. A galera é fóbica, né? Contra gente de 40 anos pra cima, né? Então, assim, isso é mais um ponto agora, né? Afinal de contas, todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos morrer. Viver muito mais né? tempo também. Sim. Exatamente. Então, gente, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe com seus amigos. Toda sexta-feira a gente tem programa novo no Facebook e também no Instagram meu e no canal tá lá. É importante, você pode um dia precisar, um dia você pode passar por isso também, né? Isso. Eu sou a Enique Buzian. Lívia Muller. E a gente agradece aqui Obrigada, o doutor Arthur. Obrigado a vocês por essa oportunidade. Tá? E Obrigada. próxima semana ele vai estar com a gente de novo. Beijo. Beijo! Tchau.